Salve galera, boa noite, paz a todos. Good City, mais um EP, nova temporada, novo estúdio preparado aqui para vocês. E tamo aí com expectativa lá em cima para poder oferecer para vocês episódios bons, com boas sementes para lançar para vocês. Hoje eu tô aqui com um convidado massa, tá aqui com a gente para lançar essa boa semente, para compartilhar um pouco da sua história, da sua experiência pessoal, sua experiência com Deus. Eu tenho certeza que vai ser algo muito bom pra gente. Então fica com a gente aí. Quero apresentar vocês. Vou apresentar agora, Vini? Pode apresentar já? O Vini mandou, então nós já vai apresentar nosso convidado, certo? Estamos aqui com o meu parceiro Sunny. Salve, mano. Salve, prazerzão estar aqui com vocês. Tamo Bora junto. espalhar essa semente aí. Boa. Da boa hora. semente. Obrigado por ter aceitado o convite aí de estar com a gente. Amém. No nosso humilde recinto. Amém, que isso, a honra é minha. E a gente preparou tudo com muito carinho aí, com muita dedicação para honrar você e honrar quem está nos assistindo também, certo? Amém, então certo. Vamos trocar essa ideia. Mas antes da gente começar essa ideia, quero falar um pouco dos nossos patrocinadores. Vini, lança o patrocinador aqui para nós, Os Pano Store. Seguinte, tenho que passar lá, dar um salve nos manos para pegar minha camiseta de futebol. Pensa numa camiseta fina, aquela camiseta que os manos da quebrada curte usar, certo? Real Madrid ontem sapecou o PSG. Então se você quiser uma camisa do Benzema, meu parceiro, chama os mano que tá tendo lá, certo? Camiseta da hora, fina, aquela que você sentiu aquele alto relevo aqui, tá ligado? Aquela prêmio, é só chamar os Pano Store, segue lá no Instagram, dá um salve nos caras lá no direct pra eles e faz um orçamento lá que vai ter bastante pano da hora pra vocês lá. Próximo patrocinador, vamos lá. Grigio Motors. Seguinte, rapaziada, você que precisa vender o seu automóvel, meu parceiro Vini, tem que passar lá, quero vender o meu também, certo? Você que às vezes a gente quer vender o nosso automóvel, a gente não sabe nem por onde começar. Não sabe como que funciona o processo, alguém que possa fazer toda a parte de negociação, ou seja, essa ponte para facilitar todo o processo de venda do seu veículo. Compra também, né, Vini? Compra também. Então, se você precisar de alguém que te auxilie, de uma empresa formada, fundamentada no mercado, consolidada, a Grigio Motors está aí também, nosso patrocinador. Salve para todos os nossos patrocinadores. Você que precisar fazer essa ponte, ter essa facilidade no seu negócio, no seu automóvel, é só chamar os caras que é fino demais. Lança o próximo aí. Barbearia Irmãos Oliveira, certo? Do meu mano Kalel, passei lá, dei um tapa, ajeitei minha barba, o Vini também, nós fica elegante, certo? Chique e confortável para chegar nesse programa aqui, para estar bem apresentável para vocês. E seguinte, mano, Barbearia Irmãos Oliveira, os caras têm um princípio muito da hora, já falei antes, vou falar de novo. É um corte acessível para quebrada e de qualidade. Quando eu era pequeno eu lembro que eu queria ir num lugar cortar cabelo e simplesmente não ia, Sandy, porque eu não tinha condições de ir. Sim. Então o Kalel fica estabelecido no bairro Jardim do Vale, um local quebrada, um corte de altíssima qualidade e financeiramente acessível para nós que não tem tanta grana assim. Então, e o cara é firmeza. Eu conheci o Kalel, conheci o Kalel faz um tempinho já. Sim. Na verdade, sim, a gente não é amigo próximo, mas eu fui fazer um trampo uma vez numa barbearia lá de Lorena. E ele tava lá fazendo curso também. Foi onde a primeira vez que eu tive contato com ele, assim. Sim. O cara é gente boa demais. Sangue então, bom. Fortalece ele lá mesmo, rapaziada. Segue lá no Instagram também, Kalel Barber ou Barbearia Irmãos Oliveira, e chama os caras e vem com nós, certo? Isso. Então vamos lá, Sunny. Vamos lá, pô, vamos trocar uma ideia aí. Bora pra cima. Quantos anos você tá, meu parceiro? Cara, eu tô com 24 anos. 24 anos. 24 anos. Idade boa. Tem algumas experiências por aí já. Vamos viajar aí, cara, pela sua história, um pouco aí, onde que você nasceu, de onde você veio, né? Compartilha com a gente aí. Então, mano. Eu nasci em Três Corações. Minas? Isso, em Três Corações, Minas Gerais. É a cidade do Pelé. Nasci lá em Três Corações, já morei lá algumas vezes, né? Eu digo algumas vezes porque eu já me mudei muito. Voltou? Voltei, fiquei entre Minas Gerais e São Paulo, num bate e volta aí, eu já me mudei muito mesmo. Quando eu era Mas pequeno, eu nasci... ia lá em Três Corações ver rodeio, mano. Lá tem mesmo. Minas, né? O povo curte bastante. Mas eu nasci lá em Três Corações. Sim. A família do meu pai é de lá.
E a família da minha mãe é daqui de Lorena, então... Sim. Três Corações, Lorena, tá? Sempre eu fiquei aí nessas duas cidades. Lógico que já morei em diversas outras cidades também. Mas agora eu tô em Lorena, tô mais próximo da família da minha mãe, né? A gente tá pra cá. E... A lorenense puxou o mineiro pra cá. Já tem alguns aninhos já que eu tô aqui morando pra cá. Agora acho que eu sosseguei em questão de mudar, assim, de cidade, pelo menos por um bom tempinho aí. Residência fixa agora. Fixa, eu não sei, né? Até onde se Deus me soprar pra algum outro lugar, a gente vai, a gente segue, né, mano? Mas até quando Deus permitir, eu tô aqui em Lorena. Sim. Fala um pouco pra gente da sua infância, depois a gente parte um pouco aí pra sua adolescência aí, como que foi? Cara, minha infância, assim, eu não tenho tanta lembrança, assim, da minha infância, por eu ter mudado bastante, né? Essa era uma lembrança que eu tenho, é que eu mudei bastante. Tipo, quando você tava começando a fechar um ciclo de amizade, você já se mudava? Nossa, sim, mano. Você sentia bastante isso? Demais. Como isso aconteceu comigo, cara. Até em questão de adaptação em escolas, essas coisas assim, tipo, atrapalhou em partes, né? Mas a questão do aprendizado na escola, assim, me atrapalhou um pouco isso. Porque você tá numa matéria, daqui a pouco, o ensino de Minas é bem diferente do ensino daqui de São Paulo. Então, tava me adequando aqui, tava me adaptando ao ensino daqui, aí meu pai chegava, vamos embora pra Minas, aí vai e eu pra lá. Você sentia que o ensino era mais avançado aqui ou lá? Cara, eu acho que... Ou tinha diferença didática, assim? Eu acho que assim, tinha diferença de didática, não que um é melhor, o outro é mais inferior, mas em questão, assim, acho que o ensino das escolas de São Paulo, aqui, eles dão um apoio a mais, por exemplo, eu estudei no Arnolfo ali já em Lorena, né? E ali eles davam mochila, davam cadernos, o governo dá isso, né? E isso eu nunca vi lá em Minas, pelo menos nas cidades que eu morei, nunca teve isso, entendeu? Eu acho que tem, por mais não seja o exemplo de educação no nosso Brasil, mas assim, tinha o estado de São Paulo ainda tinha, ainda dava um apoio a mais ali, assim. E isso foi uma das principais diferenças, assim, que eu vi entre o ensino de São Paulo e o ensino de Minas. Mas é isso, cara. Por que você se mudava bastante? Cara, olha, 90% do motivo das mudanças, né, da razão dessas mudanças, é porque meu pai é pastor, né, sou filho de pastor, então sempre eles mandavam meu pai pra igreja, pra outra igreja, sabe? Então a gente tava se adaptando ali, falando, agora a gente vai mandar você pra tal cidade. Aí de qual igreja seu pastor era ou é? Meu pai, a maioria das vezes ele era da Assembleia. Assim, essas mudanças foram devido da Assembleia. Hoje ele não faz parte mais da... Qual Assembleia que você lembra? Cara, eu não tenho muita lembrança, cara, se era do Belém. Não lembro muito, até porque... Particularmente, assim, eu não curtia muito o estilo da Assembleia. Era algo meu, assim. Então, eu também meio que ia só por ir, sabe? Ia porque eu era filho do pastor, então... Pra acompanhar. Eu ia mais pra acompanhar. Mas, assim, respeito, tem bastante amizade, né, com a galera da Assembleia. Mas, assim, eu na fase de criança, adolescência, não me chamava muita atenção o estilo da Assembleia, sabe? E aí, então eu ia mais... meio que como uma obrigação, né, de estar acompanhando meu pai ali. Eu gostava, de certa forma, também, eu gostava de estar junto ali. Aí você foi crescendo e tal, e eu pesquisei um pouco sobre você e vi que você é bastante envolvido com adoração, certo? Você toca? Sim, eu toco. O que você toca? Eu toco violão, guitarra, o que tiver corda aí a gente consegue fazer barulho. Quando que surgiu essa paixão aí? Cara, na verdade foi na minha adolescência. Vamos voltar, né? Lá na minha infância, assim, eu sempre, devido a essas mudanças, eu tive um pouco de dificuldade de me socializar, assim, nas escolas e tudo mais, porque começava a fazer amizade em tal escola, aí, agora a gente vai pra outra cidade. Toda hora você resetava a fita do game. Toda hora resetava. Então, assim, chegou uma fase, cara, que eu comecei a ficar mais... nem vou fazer amizade, entendeu?
Nem vou me preocupar em fazer amizade e tal. Não quero gerar esse esforço de novo. Porque eu sei que daqui a, sei lá, 1 ano, daqui a 6 meses e tal, eu vou pra outra cidade, mano. Então, eu nem passei a não me preocupar tanto com isso. Foram várias vezes, então. Foram várias vezes. Pra você chegar a pensar, não vou mais fazer já tô cansado. Não era nem assim, tipo, não vou nem dar moral. Se você chegasse pra conversar comigo, eu levava a conversa numa boa. Não vou me esforçar de novo. Não vou me esforçar pra quê, pô? Sim. Mas eu acabei me envolvendo bastante com esse lance de arte. Então, tipo assim, o povo saía, chegava no intervalo da escola, né? O povo saía pra conversar, comer merenda lá. Sim. Eu ficava na sala, ficava desenhando. E aí eu fui me envolvendo com esse lance de arte. Então eu sempre desenhei, chegava em casa, ficava desenhando também. Entendeu? Na época, acho que eu tinha, sei lá, uns 7 anos, por aí. Meu pai comprou um PC. E aí a gente morava na roça até nessa época. Caramba. E eu comecei a desenhar no PC. Eu já desenhava um pouco no papel. Eu comecei a desenhar no computador. Caramba. No Paint mesmo, assim. No Paint mesmo, que era o que tinha. O computador era bem... na raça mesmo. Na raça mesmo. Eu até fiz uns desenhos legais, cara, no Paint. Mas eu sempre fui envolvido com esse lance de arte, assim. Sim. E nessa roça que a gente morava lá, na zona rural de Três Corações, eu lembro certinho, cara, teve uma vez que a minha mãe foi na cidade e comprou um violão. Porque minha mãe sabe tocar um pouquinho de violão. Sabe tocar? Sim. Ela comprou pra ela? Ela comprou pra ela. Sim. E aí, eu lembro uma vez, ela já tinha esse violão, né? Já tinha um tempo já, a gente ainda tava morando nessa casa lá na roça. E eu lembro uma vez que ela pegou, acho que foi até na época que a Beyoncé lançou aquela música Halo lá. Sim, nossa, que ficou no auge, estourado, tocando na rádio e tudo mais. Inteiro. E aí minha mãe pegou, cara, a gente tinha o costume de... Tinha uma escadinha lá, né? E roça, cara, você vê o pôr do sol, assim, absurdo, né, cara? Bonito, mano. E a gente tinha o costume de toda tarde, assim, a gente sentava nessa escadinha que tinha lá perto de uma porta. Caramba. E a gente ficava olhando o pôr do sol. E aí minha mãe teve uma dessas vezes que a gente fazia isso. Minha mãe pegou o violão e começou a tocar um pouquinho dessa música. Isso foi um start, assim, pra mim, porque essa música não tem violão, né? Verdade. E a minha mãe pegou o violão e eu lembro que na época eu olhei aquilo e falei assim, nossa, tem como pegar violão e tocar uma música que não tem violão, você tocar no violão, né? Eu não tinha conhecimento nenhum musical. Mas a partir desse dia... ali mesmo? Aí pegou o violão, tocou um pouquinho ele assim, né? De jeito simples ela sabe tocar um pouco, não tem tanto conhecimento teórico assim, mas ela sabe tocar uns acordes. Ali, os acordes. E aí ela tocou, eu lembro que isso foi um gatilho pra mim, assim. Mas mesmo assim, ainda mantive aquilo na inércia, assim, não... Não falei, agora eu vou querer aprender. Vou aprender a tocar. Foi uma coisa mas que eu lembro, ficou ali. Na minha mente aquilo. E aí a gente veio pra Lorena. E aí a gente, do nada, eu me encontrei, né, numa igreja já mais jovem, não era uma assembleia. Era uma igreja mais jovem, então tinha bastante jovem, o culto de jovem era bem animado. Era a Igreja de Deus Pentecostal do Brasil. De Lorena. Pastor Maurício, pastora Lucília. E aí eu acho que eu tinha 13 anos por aí. Aí eu decidi aprender. Falei, cara, eu vou aprender violão. Porque eu olhava o Ministério de Louvor lá e eu falava, mano, eu tenho que aprender isso daí, cara. Eu olhava a guitarra, tinha aula assim. Na igreja, você foi aprender sozinho? Qual que foi? Então, aí na verdade, aí o que aconteceu? Eu ficava pirando no louvor, né, cara? Durante o louvor eu olhava assim, o solinho de guitarra, eu falava, caraca, mano, que da hora. Solo de guitarra sempre se destaca. Então. E eu ficava olhando aquilo e falei, mano, ou a virada da bateria ou o solinho de guitarra. Verdade. Metade dos músicos, ou baterista ou guitarrista, né, mano? Exatamente. E aí eu fui em cima dos caras. Falei assim, mano, eu quero aprender e tudo mais. Eu lembro que era mais uma época de final de ano. Não lembro certo que mês que era, não. Mas aí eles falaram pra mim, vamos esperar virar o ano. E aí em janeiro a gente começa a fazer umas aulas, tudo mais, né? E aí eles se planejaram para isso. Eu acho que tinha mais pessoas também que estavam procurando querendo fazer aula, querendo aprender a tocar. E aí virou o ano, eu lembro que
Até teve o culto da virada. Sim. Aí terminou o culto da virada, a gente tava lá conversando, eu já fui em cima dos caras, ei, que dia que a gente vai começar? Na sede, tipo, já virou ano, mano. Sim, já. Já virou, mano, bora pra cima. Já virou, já. Já virou ano, então bora. E aí eu fiquei em cima dos caras e eu acho que hoje eu imagino que eu devo até ter incomodado os caras, né, pagado de chatão, assim. Mas que eu tava muito, né, tava muito nessa sede de aprendizado, assim. E aí acabou que acho que na terceira semana de janeiro, por aí, eles começaram as aulas. Só que não foi muito pra frente as aulas. Sim. Você já entrou isso, eu acho que eu tive 2 ou 3 aulas, alguma coisa assim. Sim. E aí já começou a dar ruim as aulas. Eu ia e o professor não ia. Ei, beleza. Entendeu? Só que eu tava muito... benção, né, mano? Então... Música é embaçada, mano. Só que eu tava muito, assim, focado. E, tipo, mano, eu vou aprender. Independente se tiver aula ou não. Então eu já tinha aprendido ali, sei lá, alguns acordes. E eu falei, mano, eu vou pra cima. Tem a internet. Na época era internet de escada ainda. Acho que era 200 kbytes, sei lá. Kbytes, não era nem mega de internet ainda. Clicava lá, tinha que esperar, ficar carregando. Sim. Mas eu fui, cara. Fui metendo a cara, aprendi acorde novo. Você pesquisava o que lá? Acorde, cifra? Isso, geralmente eu pesquisava cifra. No começo, assim, acho que é uma ótima forma de aprendizado a cifra. Sim. Então, você indica hoje pra galera que quer aprender? Pra galera que quer aprender, sim. Cifra? Sim. Cifra ajuda bastante, cara, em questão de memorização. Sim. Bastante mesmo. Até em questão de mudança de tom. Às vezes você pega uma música e não tá num tom legal pra você. Sim. E aí você tem que mudar o tom. Só que como quem tá aprendendo normalmente não tem um conhecimento muito teórico daquilo ali. Sim. Então a cifra ajuda bastante. Porque até tem lá um lugarzinho que você consegue trocar o tom, né? Trocar o tom, então ajuda bastante, cara. Mas eu indico pra quem tá começando. Mas também eu recomendo. Tipo, não fica preso à cifra. Preso, né? Eu conheço... eu já briguei com vários músicos que eu só vejo dos caras que ficam presos na cifra. Isso. Tipo, a cifra, ela te dá um fundamento bom, né? Ela te dá uma base, um norte ali pra você seguir, com não certeza. se perder. Mas vai chegar um momento que você vai estar na igreja, alguém vai falar assim, mano, aquela música, você não vai dar tempo de folhear. E aí você só sabe tocar em sol. E o cara puxa em ré. Exatamente. Aí te quebrou, mano. Na hora você não tem internet pra acessar ali. O tom da pessoa é diferente e tal, você vai pegar. Então é da hora você buscar, assim, conhecimento com a cifra, mas também você buscar outros tipos de conhecimento. Conhecimento isso, campo harmônico, escala, treinar, tocar de ouvido também. Sim. E até uma dica também é você pegar a cifra, cara, você memorizar ela e depois você tentar depois tipo memorizei essa música aqui agora, toquei com cifra, daqui uma hora eu volto, eu vou pegar o violão e vou tocar essa música e eu vou tentar lembrar sem olhar na cifra, entendeu? Então isso vai ajudando a sua memória a decorar certas sequências de notas ali, então isso ajuda bastante você a depois a não ficar tão dependente da cifra assim. Mas eu recomendo, cara. Pra quem tá começando, eu recomendo sim a cifra. Um bom caminho. Só não fique preso à cifra. Sim. E depois você aprendeu a tocar, levou muito tempo pra você ingressar no louvor da igreja? Cara, não levou muito tempo porque eu tava muito dedicado, cara. Sim. Eu tava muito dedicado mesmo. Comendo ensinamento. E eu era adolescente, não fazia quase nada, só ia pra escola, chegava da escola, não tinha nada pra fazer, não tinha conta pra pagar, então zero preocupação. Vida era diferente. Bora pra cima, cara. Então eu me dediquei muito, mas muito mesmo. Sim. Então não demorei tanto pra entrar no louvor da igreja. Você lembra mais ou menos quantas horas você ficava? Cara, bem relativo, assim, né? Tinha dia... Olha, quando eu tava aprendendo, acho que uma média, assim, de horas, acho que eu ficava umas 5 horas por dia. Mas eu lembro que teve dia que eu fiquei 8 horas, tipo, treinando, assim. Só parava pra tomar banho, pra almoçar. Às vezes, então, eu almoçava com o violão na mão ali. Tocando. E treinando, cara. Eu lembro de ter dia que eu treinei, aí eu já tava mais introduzindo na área de guitarra, né? Sim. Eu lembro que teve dia que eu treinei a ponto de começar a descolar a unha, assim, e sair sangue, mano, de tanto que eu tava treinando. Sim.
sabe? Então, assim, eu sempre fui mesmo. bem dedicado. Se pegar uma coisa pra fazer, cara, então quero aprender pra valer, fazer bem feito, sabe? Se pegar 8 horas é quase o horário de um trampo. É, quase o horário de um trampo, mano. E teve dia que eu estudei 8 horas, né, por dia. Da hora. Eu acho da hora. Ficava ali. Acho da hora a gente citar esse lado da história de quem vem aqui, porque eu sempre procuro puxar o processo. Porque tem gente que acha que o Sunny que toca bem simplesmente surgiu do nada. Tá de uma hora pra outra aprendeu a tocar. Exatamente. Então existe um processo de alguém que se abdicou de coisas, né? Abriu mão às vezes de um certo rolê ali. De um certo rolê e tal. É bem isso, cara. Que eu falo para as pessoas. Às vezes eu também me trancava para poder escrever música, né? Que eu sou compositor. E ali eu ficava também, cara, 5, 6, 7 horas para conseguir escrever uma música num único dia e tal. E esse é um processo de lapidação. Com certeza. Essa daí com certeza foi a sua escola. Sim, a sua maior escola, e né? vai, mano, eu vou fazer de novo. Sim. Tipo, não tá legal. E aí você vai e começa de novo do zero, uma outra coisa, né? Aí você, vamos lá. Uma coisa curiosa, tô com curiosidade. Falei. A primeira vez que você tocou no louvor da igreja, você lembra? Lembro, cara. Como é que foi? Eu lembro. Na verdade, assim... Foi desesperador tocar pra Deus? Nossa, foi demais, cara. Foi demais. Foi muito... Eu fiquei muito nervoso no dia. Eu lembro que eu toquei uma música só. Ela foi assim... Foi num culto. Domingo, de semana, culto de jovens. Eu não lembro, cara, se foi culto de dia de semana ou se foi final de semana. Mas teve o louvor. E aí teve oportunidade pro grupo de jovens cantar. Que era o grupo à parte do grupo de louvor, né? Eram os jovens. E aí foi no violão e voz. Eu lembro que eu não toquei sozinho. Só violão e voz? Só violão e voz. Caramba. Eu lembro que eu não toquei sozinho. Tava eu e tinha mais uma outra pessoa. Não lembro quem que tava tocando comigo, cara. Você fez mais nesse a base? A gente fez a mesma coisa. Na verdade, hoje eu entendo que foi uma insegurança da parte deles também. Tipo, o menino tá aprendendo agora. Vamos colocar alguém pra ajudar. E foi bom isso pra mim, de certa forma. Me trouxe uma segurança também. Você porque, tipo, na onda se eu errar aqui, eu sei que... Pô, ele vai ter uma outra pessoa ali que vai segurar, entendeu? Então me trouxe uma segurança, mas eu fiquei muito nervoso, cara. Nossa, eu lembro que eu tremi tanto, mano, mais tanto. Que era? Não lembro, cara. Não lembra? Não lembro que música que era. Mas eu lembro que eu fiquei muito nervoso, mano. Sim, tremeu na base. Nossa, minha perna tava, cara, parecendo um bambu ali, assim. Muito, tava tremendo muito, cara. É muito gostoso, né, cara? Foi uma experiência legal, mano. Aí, a partir disso aí foi... Sim, aí você começou a fazer parte do louvor da igreja, ou não? Não, ainda não. Aí eu comecei a tocar quando o grupo de jovens tinha uma oportunidade, eu ia tocar. Sim, tocava mais como jovem. Isso, até aí depois de um tempo, aí eu entrei no louvor da igreja. Mas assim, a primeira vez eu toquei, tinha eu e mais uma pessoa. Na segunda, aí eu já tava sozinho. Já tava sozinho. Então eu fui... O problema é que a segunda é bem pairado com a primeira, né? Ainda, né? Principalmente porque na segunda aí não tinha ninguém. Então eu sabia, agora a responsabilidade é 100% minha agora. Mas deu tudo certo, Deus abençoou e foi bênção, cara. Eu tava bem dedicado, assim, na época eu estudava muito, cara, treinava bastante, então era sempre assim, afiado ali. Era sempre planejado, né, a gente vai tocar música tal. Então eles passavam, eu tinha ali, sei lá, uma semana pra treinar, não era algo, tipo, de última hora, assim. Então me trazia também uma tranquilidade nesse sentido, assim, de tocar lá. Mais uma pergunta, mas antes dessa pergunta... Seguinte, o QR Code tá aqui, ó, na tela do nosso Spotify. Galera, estamos no Spotify, rapaz. Segura nós, irmão. Então, você que quer escutar pelo Spotify, vou te dar uma dica da hora. Você pode fazer o download quando você estiver na sua casa. Você pode fazer o download do episódio e depois você pode escutar sem dados móveis.
certo? Então você tá no busão, você tá no seu trampo, tem gente que tem a oportunidade de escutar música no trampo e tal. Eu mesmo gostaria de ficar o dia todo conectado ali. Então você pode só procurar lá, Good City Podcast, a gente vai estar lá, salva, QR Code tá aqui na tela, certo? Para você curtir a gente no seu fone, no seu carro, na estrada, tá lavando louça, vai estar escutando nós. E é isso, certo? Então, não me esqueci. Vini, me perdoa, meu patrão, mas tamo junto. Cara, adoração. Eu tenho uma opinião sobre adoração, né? Porque eu faço rap. Sim. E... música, vamos falar de música, né? Pra mim, nem sempre a música que eu faço, porque eu sou rapper, sou MC, então acompanho rap. Sim. Nem sempre eu vou fazer uma música adorando a Deus. Né? Música, vamos falar de música, não vou nem falar de adoração, vou falar de música. Sim. Nem sempre eu faço uma música adorando a Deus. Tipo, Deus, eu tenho música que eu começo assim, digno de glória e de honra é o Senhor que lá de cima, no sonda, o Criador do céu, da terra e do mar azul. Vou adorando a Deus. Mas tem música que eu proponho uma reflexão para as pessoas. Por exemplo, eu chego numa quebrada e falo sobre droga, falo sobre prostituição, falo sobre caráter, enfim. Mas sempre levando uma boa mensagem. Né? Sempre levando uma boa mensagem. E sempre fundamentado no evangelho, o que eu sempre procuro ter. O que você acha essencial numa adoração? Desde instrumental a escrita. O que você acha essencial ter numa adoração numa igreja? Em uma igreja, num contexto de igreja? De igreja. Cara, de quem tá tocando, de quem tá cantando ali, eu acho que o essencial é ter relacionamento com Deus e o conhecimento da palavra. Sim. Porque eu acho que a partir do momento que, né, o papel do ministro ali é conduzir a igreja a um lugar de adoração. O que é adoração pra você? Adoração, cara, é um estilo de vida pra mim. Estilo de vida? Isso, um estilo de vida. De relacionamento. Sim. E isso é lógico, tem, né, vários braços ali, sim, que um deles é a música. Sim, assim, então a música também é uma forma de adoração. Mas se for, assim, colocar como se fosse uma coisa só, adoração pra mim é relacionamento. Sim. É uma resposta que a gente dá diante de Deus. Porque muita gente... a adoração ela virou um estereótipo, né? De ser só música. Né? Virou um gênero, né? Isso. Acho que até no Spotify tem lá o gênero adoração. Né? Verdade. Bem, boa colocação. E, na verdade, ela é uma cultura de um reino estabelecido em nós. Exato. Que gera um relacionamento com Deus, né? E o que você acha que falta esse ensino hoje? Cara, eu acho que falta um pouco, mano. Acho que falta um pouco, sim, porque eu já toquei em diversas igrejas, né? Já fui como guitarrista, eu já fui também ministrar, cantando ali, tocando violão. Sim. E sempre nesse momento pós-culto, assim, acaba rolando aquele tempo de mesa, né? Sim. Então, assim, a gente que, no caso, eu sempre ia pra tocar ou pra cantar, eu tinha mais contato com a galera da música, com a galera do som, né, das igrejas. E na maioria das vezes eu percebia que tinha uma falta, assim, de conhecimento sobre o louvor, sobre a adoração. Uma profundidade sobre o que eu tô fazendo. Isso, cara... de certa forma pode ser perigoso, porque alguém que tá lá na frente conduzindo uma igreja para um lugar de adoração, sem ter o conhecimento do que é isso, ele pode levar a igreja à destruição, mano. Acho isso bem perigoso, sabe? Assim, você tá lá cantando sem o conhecimento do que você tá cantando. É algo que eu passei a me questionar de uns tempos pra cá, sabe? Tipo, às vezes a gente canta muito a música no automático ali, mas a gente não percebe o que tá sendo falado, né? O que você acabou de cantar? Tem nego falando Deus quebra o meu orgulho, mas quando Deus botar pra quebrar mesmo, eu não aguento mais. E tipo, você canta muito no automático, sabe? E eu comecei a me questionar, eu falo por mim. Eu já vivi isso, entendeu? Sim. De cantar as coisas no automático. Hoje eu já me questiono bem mais.
Sim, até em questão da letra. Refrão, vai no coro do povão, né? Às vezes, mano, a música, ela te promove ali uma sensação muito, pô, na onda ali, você vai, canta, tudo mais, mas o que aquilo ali te acrescentou, assim? Que a adoração, mano, ela vai te tornando semelhante ao que você adora. Tem até uma passagem lá em Salmos que fala que tinha um povo lá que estava se tornando parecido aos deuses que eles adoravam. Tipo, tinham olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouviam, sabe? Eles estavam cegos espiritualmente, estavam surdos espiritualmente. E essa passagem, ela mostra que a adoração, ela te torna semelhante àquilo que você está adorando. Então, se a gente está indo na igreja, mas não está se tornando parecido com Deus, a gente não está se tornando semelhante, cara, então, pô, alguma coisa tem errado. Será que eu estou adorando mesmo? Porque a adoração, biblicamente, ela te torna semelhante. E aí, por isso que eu costumo dizer que a adoração tem muito mais a ver com relacionamento do que com a música em si, como às vezes né, as plataformas, aí, as redes sociais induz a gente a achar que a adoração é um gênero musical, né? Mas não, é muito além disso, cara. Então, assim, digamos que tem todo um bastidor na adoração, que é um relacionamento. Com certeza, cara. Por exemplo, ela é estereotipada num altar de uma igreja, né? Só que antes a galera tá orando, tá se preparando. Sim, com antes certeza. Do culto começar, os caras já consagraram o lugar, já se consagraram. Então, tipo, se o culto começa às 7, os caras estão desde as 5 ou desde as 4 ali preparando o Sim, mano, ambiente. tem todo um preparo. Assim. E assim, o que te encanta, o que te chama a atenção na adoração, uma vez que ela não é só música, ela é um relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Qual é o bom fruto, qual é a boa semente que esse relacionamento com Deus proporciona na sua vida? Cara, eu acho que o maior fruto de uma adoração é a própria semelhança, né, que vai ser adquirida com esse relacionamento. Então, é aquilo que eu falei. Isso reflete na sociedade? Com certeza. O que reflete certeza. Na sociedade? Por exemplo, cara, se eu tenho de fato uma vida de adoração, eu não preciso estar na igreja no momento de louvor para eu estar adorando. Posso estar na escola, posso estar no trabalho. Sim. Então isso vai refletir bastante. Se alguém chegar com uma conversa meio atravessada assim para você já vai, sabe? Você já dá um jeito e muda de assunto. O interessante é que esse caráter semelhante a Jesus, ele é um caráter de paz. E se você é integral, né, que você não é um cristão dentro da igreja, você é um cristão dentro da igreja, no seu trabalho, na sua família, no seu futebol, onde você for. E um caráter semelhante ao de Jesus é um caráter de paz. Sim. E às vezes nesses ambientes se tem guerra. Sim. Né? Tem, igual você falou, uma conversa furada, uma conversa sem um princípio bom. Sim. Podemos dizer que é um ambiente de guerra. Você já passou por momentos assim, de estar no trampo, de estar na escola, de estar em algum lugar que você fala assim, caraca, isso está colocando em jogo o meu caráter. Eu preciso preservar essa adoração, que é um relacionamento. Já aconteceu uma parada assim com você? Cara, já aconteceu, já sim. Se vê em risco? Já. Acho que todo mundo, né? Acho que não tem um que não se encontrou numa situação de risco, assim, né? E muitas vezes a gente acaba caindo nessa armadilha, né? Mas já me encontrei, sim, cara. Sim. Nessas situações, sim. Acho que é algo que acontece diariamente com a gente. Constantemente. Né? Constantemente ali, sim. A gente acaba ficando vulnerável a alguma situação, assim. Mas o esquema é, mano, você ter foco. Sim. Você tem relacionamento com Deus, cara, o Espírito Santo vai te guiar. Sim. Então você vai saber como agir diante de tal situação. Qual é a dica que você daria pra galera que quer ingressar num louvor da igreja, por exemplo? Quero tocar na igreja. O cara tá emocionadão. Qual que é o conselho que você daria pra cara, essa mina? Estude a palavra. Sim. Estude a palavra de Deus. Acho não, né? Tenho certeza. Isso é mais essencial do que você saber tocar bem.
Sim. Que você saber cantar bem, é você estudar a palavra. Sim. E aí a palavra ela vai te guiar para a direção certa, né? Então, assim, também agora, vou falar como, né, não como um cristão, mas também, tipo, você quer tocar, cara, então estude seu instrumento. Sim. Sabe, Seja um cara dedicado naquilo que você faz, né, mano? Isso, com certeza. Até porque se a gente analisar, cara, Jesus, ele foi... Tudo que ele fez foi com excelência. Então, por que a gente deveria fazer diferente? Sim. Por que o mais ou menos ali, tá ótimo? Se estamos buscando a semelhança dele, então... Pra que fazer diferente? Então, assim, eu até costumo falar, né? A unção é necessária. Sim. Mas a técnica também é importante. E uma não anula a outra. É até um dos assuntos que eu trato no e-book. Vamos falar desse e-book aí. Bora falar. Você mandou pra mim, eu não consegui ler tudo. Mas eu li uma parte dele, achei bem interessante. Sim. Vamos começar do início. Título. Louvor e adoração. Louvor e adoração. Louvor e adoração. Título bem específico. Como que nasceu esse e-book? De onde que veio essa inspiração? O mano escreveu um livro, mano. Você tá ligado? Não, mas é pequenininho. Tem 20 páginas, se eu não me engano. 20, 21 páginas, eu acho. Na verdade, foi o seguinte, cara. Começou a... Deixa eu tomar um pouquinho de água. Fica à vontade. Mas... Começou essa pandemia, e aí lockdown, tipo, fica em casa, tudo mais, e aí eu acho que foi 2019, né? 2019. E de 2019 para 2020, né? Alguma coisa assim, eu não lembro certo a época. Acho que foi do final de 2019 para 2020, alguma coisa assim. Isso, só sei que 2020 foi que apertou mesmo e começou esse lockdown, todo mundo ficar em casa, não sair pra nada. E aí, qual que foi a mentalidade? Pô, o que eu vou fazer agora? Acho que todo mundo pensou isso, né? Eu vou ficar agora 24 horas em casa, o que eu vou fazer? Uma hora vai ficar sem graça, tipo, você ficar maratonando série na Netflix, uma hora vai perder a graça. Maratonou série na Netflix? Não, cara, eu sou de boa em relação a isso. Já tive uma fase já que eu assistia bastante assim, mas agora eu tô mais tranquilo. Mas aí entrou esse lockdown e eu falei assim, cara, eu quero fazer algo diferente. Algo que eu nunca fiz ainda. Experimentar algo novo. E eu tava me dedicando bastante, sabe, estudando bastante sobre louvor, sobre adoração. Eu falava assim, cara, por que não passar isso pro papel, né? Sim. Da hora. Então foi onde eu falei, foi onde eu coloquei como meta ali. Antes dessa pandemia acabar, eu não sabia, né, quando ia acabar, mas eu coloquei como meta ali, antes dessa pandemia acabar, eu vou escrever e vou lançar um e-book. Sim. Eu tava vendo, cara, toda a capa de livro, enfim, das paradas, de single, que seja, ela tem um significado. Sim. Certo? A capa do seu e-book, ela tem alguma mensagem subliminar ali? O que ela quer dizer? Explica pra gente como que é a capa desse Então, na verdade, na capa tem um selo lá. Sim. Nessa capa tem a minha foto lá também, mas atrás tem um selo e tudo mais. Sim. E ao decorrer do livro, todo início de capítulo, você vai ver lá esse selo pequenininho lá. E o que eu quis representar com esse selo? Eu quis representar que, na verdade, assim, o selo, eu quis fazer uma analogia aos selos usados no correio e tudo mais, que você ia lá, deixar uma carta na época, né? Sim. Hoje o povo não usa mais tanto isso, mas na época você ia lá no correio, ia deixar uma carta e aquele selo lá era uma garantia que foi paga uma prestação de serviço e que aquela carta ia chegar ao destino dela. Então eu fiz essa analogia de colocar o selo lá, porque o selo representava que o preço tinha sido pago por aquela carta. Então eu coloquei aquele selo simbolizando, fazendo essa analogia de que o preço também já foi pago. Só que aquele selo lá que eu coloquei tá rasgado. Não sei se você reparou. Ele tá rasgado. Ele é amarelo? Ele é amarelo. Ele é amarelo, né? Tá rasgado. Então, da mesma forma que ele também representa esse selo, que já foi pago, que tudo já foi pago, ele também representa o véu que foi rasgado.
E aí a gente tem essa plena comunhão, essa liberdade de ter uma vida repleta ali de intimidade com o Pai e realmente uma vida de adoração. E como o livro fala sobre louvor e adoração, eu coloquei essa ideia na capa do selo representando que já foi pago. Eu sabia que tinha alguma parada ali, porque eu sempre me interesso por selo capa. Ali assim, né? Sempre me interessa. Quem que desenvolveu a capa? Você? Eu mesmo. Você mesmo? Eu mesmo. Caramba, mano, que da hora. Eu mesmo. Massa. Eu trabalho com designer gráfico, então né, já tem um bom tempo já que eu trabalho com isso. E aí eu mesmo desenvolvi a parte visual também, não só escrevi, mas desenvolvi a parte visual. Alguém te ajudou, tipo, na correção? Alguém te deu algum norte de como expressar algumas coisas? Foi tudo você Cara, mesmo? Eu fiz tudo sozinho. É mesmo, Fiz mano? tudo sozinho. Caramba. Lógico que assim, às vezes eu escrevia alguma parte, eu até mandava pra algum amigo, assim, tipo, mano, o que você acha dessa... Mandava algum fragmento, assim. Tipo, uma parte, tá legal, assim, mas eu não cheguei a mandar o livro inteiro pra alguém e falar assim, faz uma revisão pra mim aí. Sim. Entendeu? Fala pra gente de algum fragmento, de algum capítulo interessante aí pra gente, um capítulo que você acha... Cara, um capítulo interessante continuando aquele assunto sobre técnica e unção. Tem um capítulo que eu falo sobre isso. Sobre isso? E até eu falo no e-book lá que a técnica não anula a unção. Sim. E a unção, não é porque você tem unção que você não precisa buscar uma técnica, né? Sim. E eu falo lá no e-book que é como se fosse as duas asas de um avião, né? Você não tem como você voar com uma só. Sim. Então, assim, e se você for parar pra analisar, cara, a história de Davi, de Saul, ele tava atormentado por espíritos malignos. Sim. E aí, qual que foi a postura dele? Ele virou e falou, ele era rei, né? Sim, então ele falou pros subordinados lá, traga-me alguém que toque bem. Ele não falou, traga alguém ungido aqui, que tem muita unção. Ele falou, traga alguém que toque bem. Ele pediu as duas asas do avião. Na verdade ele pediu uma, né? Ele falou, traga-me alguém que toque bem. E aí que Davi foi, então Davi chegou lá pela técnica dele. Sim. Porque ele tocava bem. Porque essa foi a ordem de Saul. Sim. Traga-me alguém que toque bem. Só que a partir daí, Davi chega lá e aí ele começa a agir de modo espiritual. E aí a unção dele entra em ação, entendeu? Então assim... A técnica, ela pode te levar a lugares que só a unção talvez não te leve. Não te levaria. Da hora. Entendeu? A técnica, ela abre portas ali que talvez só a unção não te levaria. Não é mais importante do que a unção, mas assim, como eu falei, são as duas asas de um avião. Você falando isso daí, eu lembrei, sabe de quem, mano? Você manja bem mais do que eu, você vai poder falar até com mais propriedade. Eu lembrei do Juninho Afran. Sim. O Juninho Afran, ele é consideradaço nas revistas de rock do cara Brasil, é lenda, né? Os caras respeitam, ele dá workshop pros caras, ele dá palestra, fora da igreja mesmo, tá? Eventos de rock, assim, que rola. E foi a parada, né? A técnica dele... Né, levou ele a alguns ambientes e com a unção dele lá naquele lugar, aí ele influenciou a rapaziada espiritualmente. Exato. É isso. Da hora. Então, assim, são as duas asas de um avião, cara. Se você quer decolar, você precisa das duas. Sim. E esse e-book, ele é acessível pra... Cara, se eu sou tão especial assim que você mandou só pra mim. Colocaram... Não, tá disponível gratuitamente pra qualquer um. E como que faz pra galera acessar esse... no meu Instagram, cara, no link, tem um link na bio lá. E aí, você entrando por esse link, você consegue fazer o download. Tá em PDF, já montadinho, já tudo certinho. Caramba. Só ir lá no meu Insta. Ou mandar mensagem no direct, caso acontecer, sei lá, não tô conseguindo acessar o link aqui. Pode mandar mensagem no direct lá que eu mando. Gratuitamente mesmo, não cobrei nada. É algo que eu coloquei assim como... Até por ver uma certa necessidade, igual eu falei, da galera da música ter um conhecimento um pouquinho mais profundo sobre louvor e adoração. Foi um dos motivos, sabe? Foi uma das coisas que me motivou a escrever esse e-book. Então eu falei, cara, não vou colocar preço nisso.
sabe? Se é algo que tá sendo necessário, assim. Sim. E aí eu fiz, cara, escrevi, foi no dia 20 de maio de 2020, eu lancei o e-book. Sim. E, nossa, me surpreendeu, assim, sabe? Quantidade de pessoas... Galera lendo, dando feedback. Até hoje, assim, lógico que já faz mais de um ano, né? Sim. Vai fazer 2 anos já, né? Daqui 2 meses. Sim. Mas até hoje às vezes eu ainda recebo um testemunho ou outro, tipo, cara, nossa, tava lendo seu e-book aqui, tem uma parte aqui que, abriu minha mente. Sim. Teve algum músico, assim, que te deu um salve, assim, pô, eu não tinha tanta... consciência do que era louvor e adoração. Pô, isso teve vários, cara. Teve vários músicos, não só músicos, mas pessoas assim, também não tem nem aquele contato com a música ali, porque louvor e adoração, cara, não tá limitado à música. Estilo de vida. E é um estilo de vida ali, a adoração é um estilo de vida. Sim. Então, assim, teve pessoas que não têm esse contato com a música. É pra todos, né? É pra todos, cara. Qualquer um ali que quiser se aprofundar né, nesse assunto, vai ler e com a graça de Deus vai... Deixa eu ver aqui, Deixa eu pegar algo interessante aqui. Vai em algum capítulo aí, Vini, pra mim, por favor. Deixa eu ver isso aqui, ó. Bota aí. Eu tô vendo que tem sempre uma frase no final aí, ou a impressão minha. Sempre tem alguma... Não, essas são citações mesmo, assim, no... Artista é aquele que faz arte. Isso. Não confunda artista com celebridade. Amém? Ó, tem que ter um amém. Um artista não necessariamente deseja a glória para si. Isso. Que às vezes eu coloquei isso no e-book porque às vezes a gente fala, pô, o cara é artista. Mas tem uma conotação meio negativa, assim, né? Pô, artista. Sim. O cara tá se achando, mano, não tem nada a ver. Não é celebridade. Arte, né? Sim. É diferente. Artista tá é toda arte para qualquer Deus. Um que faz arte, mano. Então, sei lá, você pinta parede, mano, você é artista. Sim. Você compõe, cara, você é artista. O problema, né, cara, é que aqui no Brasil, muita coisa ficou estereotipado e ganhou um julgamento em cima disso, né? Por exemplo, o caso mesmo do artista, né? Pô, você é um artista, eu sou um artista, o Vinícius, que é o nosso produtor, é um artista. Então, assim, e você não pode ser um artista porque isso está roubando a glória de Deus, como assim um artista não tem nada a ver no altar. Sim. Acho sempre da hora, tudo que a gente for dizer, a gente tem um fundamento, né, uma raiz dessa palavra. Eu vi que no seu e-book, no começo, tem a raiz da palavra adoração, tem a raiz da palavra X. E eu acho interessante essa questão da raiz daquilo que a gente pensa, porque você tem segurança naquilo que você fala. Por exemplo, se um artista é um cara que está roubando a glória de Deus, qual é o fundamento para isso? Exato. Vamos na origem, vamos na raiz do artista. Não, então você vai ver que um artista é outra coisa, muito pelo contrário, ele traz benefício para quem está contemplando a artista dele, né, a arte dele, ou vai levar ele a uma reflexão, uma transformação de vida, enfim, a contemplação de alguma parada e assim por diante. Sim. Né? Inclusive tem algo interessante, cara, que eu falo no e-book também. Sim. A primeira vez que a palavra adoração é citada na Bíblia é aquela passagem de Abraão que ele vai... Caramba. Levar Isaac ou não? Isso, tava tentando lembrar o nome. Sim. O filho dele para sacrificar. É a primeira vez que... É a primeira vez que a palavra adoração é citada na Bíblia. Caramba. Ele tá levando o filho dele para sacrificar, e aí ele fala, acho que tinha 2 empregados, alguma coisa assim, não lembro certinho, faz tempo que eu não leio essa passagem, mas ele fala, fiquem aí que eu e meu filho vamos subir, vamos adorar a Deus ali, levantar um altar de adoração, tudo mais. Caramba. É a primeira vez que a adoração é citada na Bíblia. Sim. E toda vez que algo é citado pela primeira vez na Bíblia, cara, ela estabelece um padrão para que você entenda todas as outras vezes que aquilo vai ser citado na Bíblia. Então, se a primeira vez que a adoração é citada na Bíblia
é em um contexto de sacrifício. Então você já pode entender que a adoração tem muito mais a ver com sacrifício. Sim. Do que com qualquer outra coisa. Qual Isaac que Deus já te pediu? Deus já te pediu algum Isaac? Se a adoração é ligada a sacrifício, e o sacrifício ele fundamenta a adoração, Deus já chegou no céu e falou assim, mano, tô te pedindo isso, né, e talvez você não volte desse monte igual Abraão voltou. Já teve alguma renúncia, alguma parada que Deus falou assim pra você, tipo, mano... Acho que tão específico assim não, mas sim, o fato de você você viver uma vida de relacionamento, você tá sensível, sim, o Espírito Santo ele vai te guiando já pra esses sacrifícios, né? Assim, né? E às vezes você acaba sacrificando sem aquela sensação de, meu Deus, vou ter que abrir mão disso, cara. Uma vez Deus falou pra mim, mano, parar de cantar por 1 ano. Deus chegou em mim e falou assim, mano, eu quero o seu Isaac. Por quê? Porque eu vi, porque assim, o rap, ele é algo diferente. E o rap no meio dos cristãos é algo ainda mais diferente. Sim. Então, tava... Tem uma barreira ainda um pouco, né? Isso, mas de contrapartida, tava abrindo porta pra muita coisa, assim, tá ligado? Porque era algo novo que a galera tava experimentando. Sim. E eu entrei numa onda, o que? Tipo, caramba, o rap tá abrindo porta pra mim, o rap tá abrindo porta pra mim, o rap. E Deus. Então chegou uma hora que o rap se tornou meu Isaac. Por isso que eu fiz essa pergunta pra você. Você já chegou a algum ponto na sua vida que Deus falou assim pra você, mano, para e tal. Aí Deus chegou em mim e falou assim, mano, seguinte... Eu quero o seu Isaac. E eu chapei nisso, mano. Eu brisei nisso. Porque eu não entendi que era o rap. Sim. Porque eu pensei no modo literal. Falei, ô louco, mano, nem tem filho. Como é que eu vou sacrificar algum filho? E eu entendi que Deus estava pedindo Isaac. Sim. Pra mim, que era o rap. Eu falei, então beleza, Deus, toma aqui. Eu fiquei um ano sem cantar. E depois eu voltei e, tipo assim, eu aprendi uma parada. Não sei se você vai concordar comigo. Eu não queria levar Isaac, eu não queria entregar o rap, mas eu aprendi a obedecer a Deus mesmo que eu não queira, porque isso me protege. Me protege de algo exterior e principalmente de mim mesmo. Sim. Né? E perdi o que eu ia falar aqui, mas eu acho interessante essa adoração como um estilo de vida que te leva a um sacrifício, uma renúncia, porque isso produz uma essência pura quando você toca, ou quando você canta, ou quando você vive. Com certeza. Tá ligado? É isso, mano. Acho da hora essa parada. Você sacrificar os Isaacs, assim, é necessário, né, cara? Gera pureza, né? Sim. Por exemplo, você ficar 5, 6 horas dentro de um quarto estudando, gerou você em uma técnica, que futuramente gerou uma unção, que futuramente foi inspiração para alguém que te viu tocando. Sim. Com certeza você foi referência para algum moleque ou para alguma mina que te viu tocando e que você falou, caramba, aquele cara me conduziu a Deus com o estilo de vida dele. Com certeza, você cara. pensa por aí assim, mais ou menos? Penso também. Da hora, pô. E teve gente já que chegou até mim e falou assim, mano, eu quero aprender a tocar porque eu curto ver você tocando, entendeu? Então, tipo assim, sim. A pessoa acabou vendo uma referência, de certa forma, sim, né? Ser um ponto de partida pra alguém. Isso. Eu acho interessante a gente ser... Você não tinha muito recurso, certo? Não tinha. E é o que eu... Eu aprendi a tocar no violão da minha mãe. Sim, na violão raça, né? bem simples mesmo. Eu acho assim, interessante a gente ser um ponto de partida pra alguém, porque a gente meio que não teve, assim, né, mano? Tipo assim, você chegar pra alguém e falar assim, mano, vem comigo por esse caminho aqui que eu vou te ajudar. Sim. Tipo, a gente teve que aprender na raça, teve que pesquisar. Então, assim, hoje em dia tem muita ferramenta, né? Com certeza. E nós também podemos ser um ponto de partida para alguém que está nos assistindo. Sim. Tá ligado? Para alguém que está vendo a gente num culto, vendo a gente
tocar em algum lugar. E a pessoa às vezes desperta esse interesse, né? Tipo, quero tocar também, né? E você já fez essas paradas assim de evangelismo, de tocar na rua, essas paradas assim? Cara, de tocar assim, em evangelismo não. Sim. Em evangelismo eu nunca cheguei a tocar, não. Sim. Mas já participei de retiro, né? Sim. De retiro espiritual das igrejas, na época de carnaval, saía, tocava. Muito, né? Morava lá, quando eu morava lá em Minas, eu saía bastante para tocar nas outras igrejas. Sim. A gente tinha meio que uma bandinha, assim, com os amigos ali. Então a gente viajou bastante já. Então a gente estava sempre envolvido, né? Essa questão de música, assim. Entre cultos, retiros, enfim. Conta pra gente uma experiência que boa você ou ruim? teve. Já contou as duas, eu ia falar as só duas? Já contou uma ruim, já que você... Vou contar ruim primeiro. Conta ruim, então. Cara, eu lembro uma vez, eu tava tocando num retiro de uma igreja. Sim. Na verdade, eu não lembro se era retiro, mas era um culto de jovens. E... Cara, eu lembro que foi pro final, assim, da pregação, eles chamaram a banda de novo pra tocar. Aí eu subi, peguei a guitarra. Eu lembro que tava a iluminação bem baixa na igreja, sabe? Tava bem escuro, assim. Mas até então, beleza, né? Comecei a tocar lá. E o pastor, o pregador lá, começou a empolgar, cara. E aí ele pegou o vidrinho de óleo, de unção lá. E começou, cara. Aí chamou o povo lá na frente. Só que ele não chegava, assim, e ungia, né? Colocava só molhava a ponta do dedo, assim. Não. Ele começou a pegar o vidrinho, cara, e fazia assim, ó, com o vidrinho. Lançava mesmo. Só que até então, beleza. Eu tava aqui tocando, ele tava ali, então ele tava jogando pra lá. Aí teve uma hora, cara, que ele fez assim, ele virou pra trás, mano. E aí eu tava tocando e eu tava olhando pra baixo, assim, eu só vi aquele risco na minha guitarra, cara. De óleo, mano. Lógico, não é óleo de cozinha, né? Ele não tem aquela... Mas é uma textura oleosa, né? Ele é meio pouco viscoso, acho que é a parada. Nossa, eu vi aquele risco na minha guitarra, cara. Nossa, eu lembro que aquilo pra mim foi, mano... Tá sendo muito ungido, não. Pra quê? Nossa, cara. Eu fiquei assim, mano, pra que isso, velho? Mano, aquele bagulho seco e gruda no seu instrumento. Nossa, então, tem parte elétrica ali, né, mano? Aí eu vi aquele risco na guitarra. Nossa, eu sei que aquele dia lá pra mim, irmão, nossa, eu fiquei injuriado, cara. Essa foi uma experiência ruim, assim. Acabou sendo engraçada, né? Você falando de uma experiência ruim, eu não lembro quem que tava falando essa parada. Você até te cortando. Depois o Vini faz um corte dessa experiência. O obreiro que passou mal. Tipo, era alguma igreja, tem essas paradas de libertação e tal. Aí tem aquela parada, né? Quando o pastor vai orar por alguém, às vezes fica alguém atrás, né? Sim. Alguém pra ver, segura, de repente a pessoa cai, ou manifesta, sei lá, pra dar um apoio ali. E só que aquelas igrejas que o pastor fica perguntando, né, pro demônio, tipo, de onde você veio, o que você faz e tal. Entrevistando, né? Qual é a obra que você tá fazendo na vida dessa pessoa e tal. Aí o diabo lá falando, não, vou matar ele. O cara quer entrevistar o diabo, né? Aí ele fala assim, mas o que você tá fazendo com essa vida? Aí o diabo fala, tô levando ele no cemitério. Aí o obreiro atrás, assim, né? Aí o pastor, mas por que você leva ele no cemitério? Pra ir comer terra de cemitério. Nossa. Aí o obreiro atrás, assim, o obreiro... Nossa. Nossa, mano. Que tenso, cara. Que você, além de comer terra de cemitério, o que você fazia mais? E pegava o osso do morto. Nossa. Aí o obreiro assim atrás. Aí acabou o obreiro e falou assim, deixa eu sair aqui. Vem outro aqui, né? Vem outro aqui. Não tá dando pra mim, não. Não tá dando pra mim, não. Mas corre pro banheiro e... misericórdia. Meu Deus. Vamos falar da experiência boa agora. Cara, teve uma experiência, até foi mais recente, não foi nesse retiro de carnaval. Se eu não me engano, foi no ano passado ou acho que foi ano retrasado, se eu não me engano. Mas foi o retiro de carnaval lá da minha igreja. Lembro que teve um dos cultos, o pastor estava pregando, um pastor, não era da igreja lá, mas ele tinha sido convidado para estar pregando naquela noite. Aí ele chamou a banda no final do culto, né, para tocar lá. E foi uma ministração, assim, cara, muito poderosa mesmo, sabe?
E aí ele começou a profetizar na vida das pessoas. E aí teve uma hora que ele virou pra mim, cara. Eu tava atrás dele, assim, né? Ele virou pra mim e falou assim... Cara, Deus vai te usar agora. E até então, beleza, eu sou bem de boa com essas coisas, assim, né? Sim. E aí, tava tocando? Tava tocando. Sim. Tava fazendo um fundinho ali, né? Assim, sim. musical, tudo, uma banda fazendo um fundo musical. E... Aí ele falou algumas coisas pra mim lá. Ele falou assim, eu vou contar até 3... E quando eu chegar no 3, as pessoas vão começar a ser curadas. E cara, nossa, foi muito louco esse dia, cara, porque a banda começou a crescer conforme ele foi contando ali. No 1, 2 e o 3. Aí chegou no 3, cara, a banda veio junto com tudo. Sim. E, cara, foi uma sensação assim, mal dá pra descrever, cara. Eu lembro que eu vi meu dedo assim. Eu não tava tendo controle do meu corpo ali naquele momento. E eu lembro que eu tava vendo meus dedos, tipo, mano, fazendo umas coisas assim que nem eu tinha conhecimento teórico pra estar fazendo aquilo ali. Caramba, mano. E foi muito surreal, assim, sabe? Sim. Eu não tive ideia do que aconteceu fora ali do altar, né? Nas pessoas, porque tava tudo escuro. Sim. E como tinha a luz ali do altar e tudo mais, a luz estava tudo no meu rosto. Sim. Então o povo tava contra a luz, assim, eu não tava conseguindo, eu não tava enxergando nada. Sim. Era daqui, assim, em questão de 2 metros pra lá, eu não conseguia enxergar nada. Só escutava. Sim. E escutava pouco ainda, porque eu tava com o fone de retorno e tudo mais. Mas assim, cara, eu lembro que foi o retiro, mano, de pessoas chegando e falam assim, cara, aquele momento ali, mano, eu fui curado de tal coisa. Caramba, mano, tipo você solando e Deus agindo. Deus agindo, cara. E foi uma experiência, uma palavra profética que isso. E foi uma experiência, assim, pra mim, cara, que eu guardo até hoje. Caramba. Até hoje, cara. E eu lembro, mano, que nesse dia eu tinha pegado, acho que meu fone tinha estragado, alguma coisa assim. Eu tinha pegado o fone do técnico de som, do amigo meu lá, da igreja. Sim. E aí no final do culto, eu fui devolver o fone pra ele e eu subi na cabine lá de som. Só que ele não tava lá, porque terminava o culto e o povo ia jantar. Era um retiro, né? Tudo horário marcado, tinha todo um cronograma. Sim. E eu subi lá. Até então eu tinha tido a experiência mais louca, né? Sim. Ali, tipo, tava voando ainda cara. Na experiência. Até então eu achava que aquilo ali pra mim tinha sido o ápice daquela noite, né? Sim, mas aí eu subi pra deixar o fone lá com ele, só que ele não tava lá. Mas como eu era músico, era da banda, era a minha igreja, então eu tinha acesso a essa salinha lá que ficava o pessoal da técnica. E aí eu subi lá, ele não tava lá, não tinha ninguém. Eu falei, vou deixar o fone aqui na mesa e eu aviso ele, né? Eu lembro que eu deixei o fone lá, cara, e eu tava com muita fome, mano, porque o culto rendeu, assim, um pouco mais além do horário. Rendeu. E eu deixei o fone na mesa, cara, quando eu virei, mano, aí Deus pegou eu ali de jeito. E já tinha terminado o culto. Sim. E aí, cara... Veio no particular. Nossa, veio no particular, assim, mano. Sim. E aí, nossa, eu comecei a chorar na hora ali, assim, já ajoelhei e fiquei lá, mano. Sim. Eu devo ter ficado, assim, eu não lembro ao certo quanto tempo, mas eu devo ter ficado próximo de 1 hora ali, assim. Caramba. E só Deus... Só Deus eu e Deus ali, cara. E aquilo ali pra mim... secreto ali, nossa, foi muito forte aquilo, cara. Sim. Aquilo ali foi uma experiência pra mim, assim... surreal. Eu achava que o mais louco ia ser já tinha acontecido, tocando, sim, mas não, foi no particular ali que foi tratado ali. Sim. E foi muito top, cara. Nos dias maus, como todos nós temos, né, dias ruins, igual a palavra de Deus fala, né, que quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, né? Você lembra dessas paradas? De que Deus falou com você nesse particular, de que Deus usou você nesse dia, nos seus dias maus, você traz para que você tenha esperança. O que você traz na sua mente, no seu coração? Cara, Deus tem trabalhado comigo bastante em questão de identidade, assim. Então sempre que eu tô mal, eu
busco lembrar de quem ele fala que eu sou. Sim. Eu sempre busco me enxergar da forma que ele me vê. Tipo, o que Deus pensa a seu respeito? Isso. Da hora. De como ele me vê. Sim. Então sempre que eu tô mal ali, assim, cara, eu lembro do que a Bíblia fala, sabe? De como ele me vê. E ele me vê com amor. Sim. Sabe? E eu acho que isso já é o suficiente, assim, pra você. Sim. Eu chapo nessas paradas porque de como Deus nos vê, né? O que Deus diz ao meu e ao seu respeito e ao respeito de quem tá ouvindo também. Porque igual a Bíblia fala, né? Que o coração do homem é enganoso. Sim. Então, às vezes, nem o que eu penso sobre mim é tão seguro assim. Sim. Então, eu já acordei em dias maus e eu falei assim, mano, o que Deus pensa a meu respeito? E eu vi que eu era filho, que eu era amado, que, enfim, ele tinha um propósito de relacionamento comigo. Sim. Aí eu falei assim, caraca, mano. Então, mesmo que eu acorde mal, eu ando em cima de uma palavra imutável. Que né? diz que eu sou filho. Que diz que eu sou filho. Então, independente se eu acordei bem ou mal, não importa. Tá e o meu pai tá sempre ali. E meu pai tá sempre cara, ali. Isso conforta a gente de uma forma surreal. Sim, eu piro nisso. Então, sempre que eu tô mal também, eu procuro lembrar dessas palavras, reforçar isso dentro do meu coração. Da hora. Mano, eu queria que você deixasse um recado pra galera aí que tá nos assistindo, que tá nos acompanhando. Com certeza vi lá nas suas redes sociais que tem uma galera que te acompanha, que acompanha seu trabalho, que vê. Dá um salve pra eles e pra quem tá nos assistindo, pra quem quer começar numa adoração, enfim, deixa recado pra geral aí. Manda uma mensagem pro povo aí. Agora você pegou de surpresa, hein? Acho que é nessa câmera aqui. É nessa aqui. Dá um salve diretamente pra eles aí. Não, agradecer, né, a galera que sempre me acompanha aí, que sempre tá dentro dos projetos. Às vezes eu quero gravar alguma coisa, eu vou, converso com um amigo meu, converso com outro ali, sempre as coisas vão se encaixando, sabe? Agradecer sempre essa galera que tá, de certa forma, me apoiando, né? Sim. Isso eu acho essencial e da mesma forma que eu sou apoiado, eu busco apoiar as pessoas também, sabe? Incentivar, porque igual eu olho, às vezes uma pessoa não tem tanto conhecimento musical. Sim. Só que um dia eu passei por aquilo ali, entendeu? Sim. Então eu sei o quão é importante ter esse apoio. Sim. E, enfim, o que eu posso falar pra vocês que estão assistindo aí é que o que precisar, se quiser tirar dúvida, alguma coisa, eu tô à disposição. Acessou seu e-book lá, com certeza Deus vai falar com quem acessou. Pode dar um salve lá em você. Pode, tranquilo, cara. Chama lá no direct lá. Lê que é muito bom. Eu vou terminar de ler. Se eu tiver dúvida ou Deus falar comigo lá, eu vou. Pode chamar lá. Mano, então, assim, né, só pra concluir. Sim, pode concluir. Tô à disposição aí pra ajudar a galera e o objetivo é esse, cara, espalhar essa boa semente aí. Então, pra quem tá, né, nessa mesma visão, tá querendo crescer, cara, eu tenho uma porção aqui, você tem uma porção aí, junto a gente vai unindo e vai pra cima. E bora. Antes da gente encerrar, você falou pra mim de um som. Sim. Que Deus te deu. O que você pode falar pra gente? Você pode falar do que esse som fala, em que momento que ele nasceu, se tem uma data de lançamento, se já tá gravado. Explana pra gente aí. Já tá gravado desde o ano passado. Ele me mandou uma guia do som, tá pesado, continua. Já tá gravado, eu gravei no estúdio do meu amigo Ralph, até mandar um abraço pra ele aí. E, cara, assim, foi muito louco a história dessa música, cara, porque um grupo de amigos, né, a gente se reunia, acho que eram uns 6, 7 amigos por aí, a gente se reunia com uma certa frequência, em casa mesmo assim, um dia era na casa de um, outro dia era na casa de outro,
E a gente sempre tirava um momento de adoração ali, assim, pegava o violão, a gente cantava, a gente tinha aquele tempo de mesa mesmo, sabe? E em um desses momentos de louvor ali, eu lembro que nesse dia, cara, que começou a nascer essa música, eu tive uma semana, aliás, muito corrida. Sim. Porque eu sempre que a gente ia nesses encontros, eu tinha mais ou menos um norte, tipo, vou cantar tal música, depois que eu terminar essa, eu vou puxar essa. Sim. E eu lembro que esse dia eu não consegui, cara. A semana inteira eu queria parar. Fugiu do meu controle. A semana inteira eu queria parar meia horinha ali pra fazer o que eu sempre fazia. E eu não consegui. E aí, cara, Deus tem alguma coisa nisso, né? E eu falei, cara, eu vou... Sempre era eu que puxava no violão. Então eu falei assim, cara, eu quero que esse encontro seja bem espontâneo também na área de louvor, assim. Então eu não vou com nenhum planejamento de que música que eu vou tocar, tudo mais, e de quanto tempo a gente vai ficar no louvor. Então eu fui com o coração nisso, tipo, eu vou trabalhar com eles, né, com meus amigos ali, a gente vai bem espontâneozão assim mesmo. E, cara, foi uma dos encontros, se não o mais forte, assim, que a gente teve, sabe? Em um desses momentos de espontâneo, já que a gente não tinha muito um norte ali a ser seguido, né? Em questão das músicas. Eu lembro que em um desses momentos de espontâneo que a gente teve lá, um amigo meu soltou uma frase assim, essa fome nunca acaba. E, cara, ele soltou e aquilo veio muito forte no nosso coração naquele momento ali. E no mesmo momento que ele soltou essa frase, a gente já começou a repetir aquilo. A gente começou a repetir. Era algo que tava queimando mesmo no nosso coração, sabe? Tava com fome de Deus. E, cara, foi muito poderoso o que aconteceu ali. E aí, a gente encerrou a reunião, né? Depois de um tempo, a gente teve aquele tempo de mesa e tudo mais. E aí eu voltei pra casa, só que aquilo ficou, cara, na minha mente. Eu lembro que eu tava com o celular, assim, em cima da perna, tava tocando violão, tava com o celular em cima da perna, e na hora que a gente tava repetindo essa frase, acho que nas 2 últimas vezes ali, eu gravei o áudio. Eu tenho esse áudio até hoje, do dia que começou a nascer essa música. Caramba. E, assim, uma curiosidade, nesse espontâneo... Você tocando, você também falou essa frase, tipo, com uma melodia já na cabeça? Então, ele já soltou essa frase com uma melodia. Com uma melodia? Então ele cantava isso, também. Só que foi... Não, ele não cantava, assim... Mas ele tava ali no soltou, soltou. Junto ali, assim. Espontâneo mesmo. Caramba. E aí, cara, eu voltei pra casa e aquilo ficou na minha cabeça, cara. Essa fome nunca acaba, essa fome nunca acaba. Eu falei assim, mano, eu vou continuar isso. E aí eu sentei na frente do PC e falei assim, mano, eu vou escrever sobre isso aqui, vou continuar isso. Acho que aquilo ali foi só um fragmento, entendeu? Tá queimando demais pra se apagar. Tem mais fome. Essa fome nunca acaba, entendeu? Tem mais fome, então aí você partiu pra construção de algo mais... Partir pra construção. E aí foi onde essa música nasceu, foi em questão de mais uma semana, assim, eu terminei a música, assim, melodia, tudo certo. Mandei no grupo, né, que a gente tinha lá com os amigos e a partir disso eu corri atrás de estúdio. Eu já era já sou meio envolvido já com essa área, né, de fazer gravação em estúdio e tal. Falei com um amigo meu, fui lá, gravei. E a proposta dessa gravação, cara, eu quis algo bem simples mesmo. Não gravei com banda, não gravei nada. Eu gravei acústico, violão e voz. Violão e voz. Pretendo sim um dia fazer uma versão mais, né, com uma roupagem diferente. Esse primeiro lançamento dela é mais ou menos do ambiente que ela já veio. Isso, essa é a proposta, trazer aquela simplicidade lá que a gente estava vivendo. Um ambiente de comunhão. Aquele ambiente lá eu quero trazer para essa música também. E a gente lá não tava com microfone, a gente não tava com holofote, não tinha luz, não tinha nada. Só tinha pessoas com o coração queimando. Com o coração humilde, com o coração queimando. E é essa proposta que eu quis levar para essa primeira versão. Então eu falei assim, mano, assim como essa música nasceu, que foi violão e voz, eu quero gravar essa versão violão e voz também. Para que as pessoas... Ela tá finalizada já? Tá finalizada.
Tá finalizado desde o ano passado. Tem desde data o ano passado. Pra lançar? Revela, ainda não coloquei. Ainda não coloquei. Não é nem mistério, não. Não é nem mistério, não, mas eu não coloquei uma data ainda. Mas esse ano sai. O nome dela? Essa Fome Nunca Acaba. Essa Fome Nunca Acaba. Isso, o nome que dela? foi a frase que startou essa música, assim. Da hora, mano. É a frase que veio, a primeira frase que veio, né? Sim. Manda pra nós quando você lançar aí pra gente colocar na nossa playlist pra poder desfrutar. Pode deixar. E, cara... Mas esse ano sai. Esse ano sai? Esse ano sai. Não sei que mês, não vou me comprometer aqui a uma data específica, mas esse ano sai. Pô, legal, mano. Esse ano sai um projeto bem legal aí. Eu sou... Assim, eu gosto muito, muito, muito de quem faz cover, porque tem gente que traz a identidade dela pra uma música que já existe e às vezes até enriquece mais a música, eu acho muito louco. Acho que até o Eli Soares... Não... aquele Mauro Henrique, o nome daquele cara que é meio roqueirão? Que era do Oficina, né? Que era do Oficina, o Mauro Henrique, né? O Mauro Henrique fez uma versão da música do Eli Soares. Aonde Está Deus. Onde Está Deus. Nossa, sim. Nossa, pesada, que né? louca, mano. O jeito que ele fez. Sim, colocou a identidade dele ali. Eu não curtia muito o jeito que era a versão do Eli Soares, era muito boa, mas não me chamava tanta atenção. Quando eu via do Mauro Henrique, eu falei... pesada. Então eu acho muito bonito isso daí. Mas eu consigo me cativa mais quem compõe. Quem cria. Acho que é por causa de eu ser compositor também. Então, tipo. Sim. É uma questão de identificação. Sim. Tá ligado? Então, quando você mandou pra mim, mano, eu falei, nossa, que louco, mano. Tipo, então quando estiver pronto, manda pra nós. A gente que tem esse costume de criar, de estar sempre envolvido com com a criação de alguma coisa, a gente também valoriza um pouquinho mais a criação. Tá mais conectado. Essa assim, parte de criatividade, assim, né? Mas é legal, cara. Da hora, mano. Cara, obrigado por ter colado. Que isso, mano. Tamo junto. Fiquei muito feliz de ter vindo, compartilhado um pouco da sua visão, né, de vida, de louvor, de adoração. Amém. Ter compartilhado um pouco da sua história. Eu espero que esse episódio seja uma boa semente para quem tá ouvindo a gente. Né? Cara, e obrigado, mano. Sinta-se à vontade quando quiser voltar. Antes de encerrar, cara. Fica à vontade, mano. A casa é sua. Eu ia te entregar uma semente. Eita! Já que good seed significa boa semente, eu quero plantar uma boa semente na sua vida. Caraca, mano. Tá aqui. Espero que você goste. Sim. Ó, tira até uma peita. Aí. É uma peita? Isso, da minha marca. Eu tenho uma marca também de roupa. Não é exclusivo dela. De roupa. Inclusive essa camiseta aqui. É dela? Isso. É a marca Zera, que significa semente também. No hebraico. Me perdoa por não falar. Fala dela. Não, que isso. Aí, fala pra galera aí enquanto eu abro aqui, ó. Então, na verdade, essa marca, cara, nasceu de um post que eu fiz no Instagram. E aí um amigo meu me chamou e falou assim, cara, por que você não faz uma camiseta com esse desenho do post? Aí eu falei, mano, eu sempre tive um objetivo assim de um dia ter uma marca mesmo. Sim. Mas eu não tinha planos pra aquele momento, né? Sim. E aí falei assim, mano, você acha que vira? Eu tinha medo de fazer, o povo não comprar. Sabe? E aí ele falou assim, mano, pesquisa, corre atrás que eu te ajudo. Sim. E aí, tipo assim, fiz a camiseta, cara, e de cara eu consegui vender 50. Cara, e a gente tem essa... E a gente tem uma vertente assim de... a marca chama Zera, né? Sim. É semente. E a gente tem essa vertente de realmente semear. Então... Sim. Cada compra que você vai lá, faz uma compra uma camiseta. Sim. Parte do dinheiro a gente destina a ações sociais, então a gente já entregou aí várias cestas básicas, né? Em datas comemorativas também a gente sempre está buscando fazer alguma coisa. Tipo, no Dia das Crianças a gente conseguiu montar 25 kits e distribuir para as crianças carentes, cesta básica. Mesmo? Isso, em Lorena mesmo. Então a gente sempre assim... Qualquer produto que a gente vende, seja camiseta, seja quadro, seja luminária, parte dessa renda vai para ajudar boa parte dessa renda vai para ajudar quem tá precisando. Então, assim, cara, você tá comprando uma camiseta, não, você tá muito mais que comprando uma camiseta, você tá plantando uma semente ali na vida de alguém.
Olha aqui, rapaziada. Fala comigo, papai. Olha que louco, mano. Tem que ser os dois. Sal e luz. Sal e luz. Isso, essa é a ideia. Por isso que tem a lâmpada ali caindo, um salzinho assim. O mano é cheio das referências, filho. Não tem, não tem lançamento. Tem que ser assim, os dois. Pesado, mano. Cara, obrigado pelo presente. Que a gente isso, vai tamo usar junto. assim, com A certeza. gente acredita bastante nessa mensagem, assim, de semear na vida do outro, né, cara? A gente acredita que o homem tem essa essência multiplicadora por natureza, assim, né? Sim. Se você jogar uma semente num pote de ouro, essa semente vai morrer. Se jogar essa semente num pote cheio de prata, a semente não vai brotar. Você tem que jogar ela na terra. E o homem, ele é formado do pó da terra. Então a gente tem essa essência multiplicadora dentro da gente, né? E é com essa visão que a gente trabalha. Então, cara, comprou uma camiseta, mano, a gente vai multiplicar isso. A gente vai plantar em outro lugar. Pesado. Porque faz parte da nossa essência. Pra galera adquirir esses produtos, como é que faz? Pode chamar a gente no Instagram, @ZeraOficial. Zera, tipo, ZERA oficial. Só chamar a gente lá que tá disponível. A gente tem a pronta entrega. Se não tiver a camiseta, também tem outros produtos lá, quadro, luminária. A gente tem alguns outros produtos lá. Tem uma variedade grande. Então. Tem uma variedade de produtos lá, pronta entrega. Só chamar que a gente dá um jeito, a gente envia para todo o Brasil. Caraca, os manos tá pesado. E aí a gente vai. Aí, então, ó, vai ser o nosso novo patrocinador. Com certeza. Já vamos acrescentar mais um aqui já. Bora. Tá tudo certo, galera. O propósito é o mesmo, espalhar boa semente. Certeza. Sim, tem coisas boas aqui também. É isso aí. Pra vir. Mano, é isso, cara. Mano, ó. Que isso. Prazerzaço. Satisfação, quando irmão. Quiser encostar aí de novo, quando lançar a música, dá um salve na gente. Pode deixar. Né? Tô louco pra acrescentar na minha playlist lá também. Tenho certeza que vai ser bênção, mano. Amém, Deus abençoe você, sua família, né? Sua esposa, seu pai, todo mundo lá. Amém. Cara. E, cara, as portas da Good City não tá nem abertas, mano. Tá escancarada pra pessoas que têm um bom coração assim. Isso, tamo junto. Fico feliz, cara. Tamo junto. Galera, ó, Deus abençoe cada um de vocês. Brigadão por nos escutar. Não esquece, cara, QR Code aqui. Estamos no Spotify, galera. Estamos no Spotify. Quero agradecer também nossos patrocinadores, né? Os Pano Store, Grigio Motors e Barbearia Irmãos Oliveira. Nossos patrocinadores fiéis e futuramente Zera. Certo? E tamo junto, galera. Fica com Deus. Até a próxima Good City Podcast. Chama nós. Forte abraço.